E aí, pessoal, tudo bom? Olha só, então a gente vai voltar a ter aula. Sei que vocês já devem estar cansados de ficar em casa, com saudade da escola, dos colegas, dos amigos, dos professores, assim como eu também estou. É, a gente. Bom, eu não vou me delongar muito no vídeo aqui também para ele não ficar tão longo e, sei lá, às vezes as pessoas perdem a paciência para ficar assistindo isso. Então, já vamos retomar aqui o que a gente viu no começo desse ano. A gente nem chegou a fazer a nossa primeira prova, que estava previsto para a semana seguinte. Mas enfim, então eu vou ficar olhando para a câmera, vou olhar para o livro, vou olhar para a apresentação que vocês também estão vendo. Como vocês podem ver, a nossa aula de hoje vai ser sobre condições para a vida no planeta Terra. Só fazendo muito rapidamente um resumo do que a gente tinha estudado até agora. Espero também que vocês peguem o LDI, façam uma leitura do LDI, tudo aquilo que a gente havia discutido, todos aqueles vídeos que nós assistimos. Em tempo, muitas coisas interessantes aconteceram no universo, assim, tipo, sem falar do coronavírus. Uma empresa de foguetes americana chama-se SpaceX. Semana passada ela lançou 60 novos satélites em órbita na atmosfera terrestre e foi interessante. Eu recebi um aviso naquele aplicativo que eu mostrei para vocês, o Starwalk 2, onde então essa empresa ela lançou esses 60 satélites e eles estão orbitando o planeta Terra na nossa atmosfera num trem. Tava escrito exatamente assim, uma mensagem em inglês, tipo, esses satélites estão em formato de trem, ou seja, eles estão um atrás do outro. E claro, né, como o planeta Terra é gigante, eles estão orbitando a nossa atmosfera em vários pontos diferentes. O legal é que ontem, sábado à noite, na noite de sábado, eu estava passeando com meus cachorros na praia e eu vi isso. Então, assim, um atrás do outro, eu contei 15 satélites, um atrás do outro. Muito interessante, muito legal. Bom, é, já falei uma coisa que nem era o foco da aula. Vamos lá. Então, se a gente voltar do começo do começo do LDI, a gente viu, né? De olho no universo, sistema solar. Mostrei aquele vídeo, vários vídeos para vocês aumentarem a imaginação, terem uma imaginação do que é o universo, do quão grande é o universo. A teoria do Big Bang, né, a formação do universo, a formação da Via Láctea, a formação do sistema solar, a localização da Terra, a localização do planeta solar. A gente viu ali o que são asteroides, cometas, a força gravitacional, né, como as forças gravitacionais interferem nas órbitas. Estudamos o sistema solar em si, do que é composto o sistema solar, que é de uma estrela, que é o Sol, 8 planetas, né? A gente tem os planetas mais próximos, que são os terrestres, os rochosos, os planetas mais distantes do Sol, que são os gasosos. O que mais que a gente viu? A gente discutiu um pouco sobre o porquê que Plutão não é mais considerado um planeta. Uh, a constituição do universo. Lembro que eu mostrei vários vídeos para vocês ali. A ciência que estuda isso, que o nome dessa ciência é astronomia, que é a ciência mais antiga que existe no planeta Terra. Lembram de vários exemplos que eu passei para vocês, né? Imaginem milhares de anos atrás, onde nós não tínhamos todo esse conhecimento, toda essa tecnologia que nós temos hoje. Aliás, uma tecnologia muito interessante, vocês estão podendo, eu estou gravando uma aula, vocês estão assistindo essa aula em casa. E aí quando as pessoas que tipo não tinham a tecnologia, elas olhavam para o céu e aí parecia, elas tinham a impressão, nós até hoje temos essa impressão de que o Sol está se movimentando, né, as estrelas, tudo está se movimentando, nós somos o centro nós estamos parados. Lembram disso? Aí isso também a gente falou que são diferentes modelos. Então,
quando nós não tínhamos tanta tecnologia, essa ideia de que nós estávamos parados e tudo estava se movimentando ao nosso redor, principalmente o Sol. Lembra aquele exemplo que eu falei? Imagina um homem que vivia numa caverna, né? Ele saía assim de manhã e o Sol, né? E parece que ele faz uma trajetória mesmo, início, meio e fim. Então era realmente aquele negócio que estava no céu lá estava se movimentando. Esse era o modelo geocêntrico, né? Ou seja, a Terra estava no centro do universo. O universo ali que era só uma coisa pequena. A gente sabe que o universo é gigantesco, é muito, muito grande. No entanto, depois com o desenvolvimento tecnológico, com o desenvolvimento da ciência, do conhecimento, esse modelo ele foi descartado, esse modelo foi provado que estava errado, que na verdade a Terra não está parada, a Terra está em movimento. O que está parado é o Sol, que são as estrelas, né? Então o Sol está parado no centro, não no centro do universo, mas no centro da nossa, no centro aqui do nosso sistema solar, porque lembre-se, com o Big Bang, que foi o que deu origem ao surgimento do universo, tudo ainda está em expansão, tudo ainda está em movimento, o universo ainda está em crescimento, ainda está se expandindo. Só que então a gente considera que o Sol ele está parado, ele por ser um objeto celeste muito grande, muito maior do que a Terra, do que os outros planetas que compõem o nosso sistema solar, então ele tem muita força gravitacional e isso atrai esses planetas que orbitam, ou seja, estão circulando ao redor do nosso Sol. Isso é uma órbita, ok? Bom, então o que nós dizemos? O modelo geocêntrico foi o primeiro modelo desenvolvido. Ele se mostrou, foi mostrado que esse modelo estava equivocado, ou seja, errado. O que é atualmente aceito e o que realmente acontece hoje em dia. É o modelo heliocêntrico, isso está na página 13 do LDI, onde então, aqui no nosso sistema solar, não estou falando do universo inteiro, né? No nosso sistema solar, composto pelo Sol e 8 planetas, além de asteroides, cometas, meteoritos, enfim, uma infinidade de corpos celestes, eles estão orbitando o Sol, eles estão se movendo ao redor do Sol. Bom, então essa foi um dos conhecimentos que nós trabalhamos também. O que nós vimos depois também, aí também, né, desenvolvimento dos instrumentos para observação do espaço, a gente fez aquela atividade com a luneta, a gente foi lá observar uma placa lá na rua, né? Estudamos os movimentos da Terra e da Lua, quais são os principais movimentos que a Terra realiza, que a Lua realiza. Lembrem-se, o movimento de rotação da Terra é um movimento que gira ao redor de seu próprio eixo, né? Esse movimento tem duração de 24 horas e ele nos nos confere os dias e as noites. A Lua também faz esse movimento de rotação, só que a Lua, para fazer o movimento de rotação, para ela girar ao redor de seu próprio eixo completamente, ela leva 28 dias, enquanto que nós, na Terra, é 24 horas, ok? O movimento de rotação da Terra é muito mais rápido que o movimento de rotação da Lua. A gente viu também que outros planetas também têm diferentes tempos de movimentos de rotação. Bom, a gente tem que sempre se basear ao nosso planeta onde nós vivemos. A Terra ela também faz um outro movimento conhecido por movimento de translação. Esse movimento de translação é o movimento que a Terra faz ao redor do Sol. A duração do movimento de translação é de 365 dias. Ou seja, a Terra precisa de 365 dias para dar a volta ao redor do Sol, uma volta completa. 365 dias também é conhecido como um ano, certo? Além disso, esse movimento nos confere as estações do ano. Nós agora estamos no outono.
saímos do verão. Eu lembro que quando a gente estava ainda tendo aula, nós estávamos no verão. Eu peguei o globo terrestre, mostrei para vocês como que era também a inclinação do planeta Terra em relação ao Sol. Fiz várias demonstrações, né, com luzes, com o globo, enfim. Então, o movimento de translação ele nos confere as estações do ano. Agora nós estamos entrando no outono, isso no hemisfério sul do planeta Terra, onde o Brasil está localizado, onde nós vivemos. Por outro lado, o hemisfério norte do planeta Terra ele está entrando agora, está começando a estação da primavera, ok? Isso também foi um assunto que a gente discutiu. A Lua, ela também faz esse movimento de translação, que é o movimento ao redor do Sol. Qual é o tempo de duração do movimento de translação da Lua ao redor do Sol? É o mesmo do que da Terra, porque a Lua orbita a Terra, né? Então, lembre-se, a Lua, que é o satélite natural da Terra, ela também faz um movimento de rotação, que é girar ao redor do seu próprio eixo, o movimento de translação, que gira ao redor do Sol. Além disso, a Lua tem um movimento que a Terra não tem, que também não é o caso aqui, mas é um movimento, lembram do nome? Revolução. É um movimento que a Lua faz ao redor da Terra, ok? Então, lembre-se, Sol está, né, parado no centro do Sistema Solar. A Terra se movimenta ao redor do Sol. A Terra também gira no seu próprio eixo. A Terra, quando está girando ao redor do Sol, a Lua está girando ao redor da Terra. Esse é o movimento de revolução da Lua, né? Esse movimento de revolução da Lua ele também tem uma duração de 28 dias. Isso também ocasiona, entre outros fatores para nós, seres terrestres, as fases da Lua, por exemplo, né? Nós agora estamos na fase minguante, se eu não me engano. Nós estávamos com a Lua cheia, agora está na fase minguante. Aliás, a Lua está muito linda. Ontem eu estava observando ela. Ela está bem na região oeste, assim, quando logo que anoitece, 6:30 da tarde, você consegue ver ela, está muito linda. E a gente ainda consegue ver Vênus, ok? Então, olha só. Os movimentos da Terra e da Lua a gente estudou. A gente viu rapidamente ali as questões de fusos horários, quantos fusos horários a Terra tem, por que existem os fusos horários, né? Isso tudo tem relação aos movimentos de rotação terrestre, ou seja, nós agora, deixa eu ver que horas são 11 horas e 12 minutos aqui no Brasil. Em outros países, a partir daquele mapa que eu mostrei para vocês, com os 24 fusos horários, partindo-se do meridiano de Greenwich, que é o referencial, ou seja, o meridiano de Greenwich é o marco zero dos fusos horários, aí indo para a direção oeste do planeta Terra, ou para o oriente, a gente diminui as horas, e partindo para o lado leste, para o lado oriente, eu me confundi. O oeste é o oriente, o leste é o ocidente. Não, desculpa. É só vocês lembrarem dos orientais, tá? Na escola a gente não tem nenhum oriental. Oriental, os descendentes dos asiáticos, principalmente, que tem os olhos puxados. Então, indo para o oeste é o ocidente, indo para o leste é o oriente. Enfim, isso não importa, não tem por que a gente discutir isso agora, ok? Mas então a gente tem os fusos horários da Terra, e isso, por exemplo, agora está chegando próximo do meio-dia, o Sol ele vai estar bem acima de nós aqui, né? Um outro lado do planeta, uma outra parte do planeta Terra, um outro país, o Sol ele já vai estar se pondo ou ele vai estar nascendo, enfim. Aí isso
Foi discutido quando a gente trabalhou a questão lá dos fusos horários, do globo terrestre. E além disso, muito importante, a Terra não é plana, né? A Terra, ela não é um globo redondinho, perfeito, uma bola perfeita, tá? Ela tem um outro formato, mas ela é global, assim, é um globo redondo, digamos assim, ok? E é por isso que nós temos, quando aqui é dia, quando agora está dia aqui no Brasil, lá na Ásia, por exemplo, está noite. Em outros lugares do mundo está amanhecendo ou está anoitecendo. Por isso nós temos 24 fusos horários diferentes. Bom, e aí o que faltou para a gente fechar o primeiro capítulo do LDI? Faltou as condições para a vida na Terra. Que agora, o que aconteceu? A gente conheceu o universo, né? Como o universo é grande, gigantesco e tal. A gente saiu do universo, foi para a galáxia onde nos encontramos, que é a Via Láctea. Dentro da Via Láctea existem vários bilhões de planetas, estrelas e vários outros corpos celestes. Dentro da Via Láctea também existe o nosso endereço. Lembra aquela atividade que a gente fez? Qual é o endereço, né? Por exemplo, eu moro em Florianópolis, rua tal, número tal, estado de Santa Catarina, Brasil. A Terra ela tem um endereço, o universo, onde está ali. Via Láctea, aí restringe um pouco mais. Sistema solar é onde está localizada a Terra. E aonde no sistema solar? Bom, a gente tem o Sol, aí vem Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Então a Terra é o terceiro planeta, né, depois do Sol. Ok? Bom, então, o próximo assunto seria este que vocês estão vendo na tela: condições para a vida no planeta Terra. Agora a gente vai focar o nosso estudo, o nosso conhecimento no nosso planeta, ok? A gente vai sair do universo, a gente vai focar aqui. Essa é uma área da ciência também, né? A ciência ela é muito ampla, existem várias áreas de estudo da ciência. Bom, essa que a gente vai começar a estudar, ela envolve várias áreas da ciência. Mas aqui nessa aula de hoje vai ser assim, só uma ideia do que nós vamos estudar no segundo capítulo do LDI, ok? Então, olha só, para começar, condições para a vida no planeta Terra. Nós sabemos que nem todos os planetas do Sistema Solar e do Universo, eles possuem as condições necessárias para suportar a vida da forma que a gente conhece a vida. Por que eu digo isso? Bom, até hoje, nenhum cientista, nenhum pesquisador, nenhum astronauta, nenhum telescópio, por exemplo, Hubble, que está no universo há muito tempo, descobriu um planeta que possua vida, né? A gente ainda não teve contato com nenhum ser extraterrestre, ou seja, de fora da Terra. Mas é muito provável que exista, né? Só que, como o universo é muito grande, a gente não consegue explorar o universo. Nós ainda não temos tecnologia para explorar o universo, porque ele é muito, muito, muito grande. Então, não descobrimos ainda nenhum outro planeta, nenhum outro objeto celeste capaz de suportar vida, ou seja, capaz de conter vida da maneira que nós conhecemos. Como assim, professor? O que é essa maneira que nós conhecemos a vida? Bom, nós, do jeito que nós somos feitos, plantas, micro-organismos, ok? Existem várias curiosidades sobre o que é essencial para ter vida. Respirar? Sim. Respirar o quê? Oxigênio? Sim. Mas também te digo que não só oxigênio, ok? Para o nosso caso, se faltar oxigênio, infelizmente nós não
conseguiremos sobreviver. Porém, a ciência já mostrou, cientistas já mostraram, que existem alguns micro-organismos que habitam esse planeta aí que vocês estão vendo na tela, que se chama Terra, que não precisam de oxigênio para sobreviver. Claro, são micro-organismos, são alguns tipos de bactérias, tá? Mas é uma forma de vida? É uma forma de vida. Quando vocês, eu não tenho certeza se vai ser no sexto, no sétimo ou no oitavo ano, mas vocês ainda vão estudar como que nós podemos assim dizer que isto é um ser vivo, né? Tipo, olhem para essa caneca. Isso é um ser vivo? Não, não é um ser vivo, porque é uma caneca, né? Não tem vida isso aqui. Mas isso é um ser vivo? Você aí é um ser vivo? Sim, é um ser vivo. Por que é um ser vivo? Por que eu sou diferente dessa caneca que eu mostrei para vocês? Na minha mão, vocês não estão vendo, eu não estou vendo, mas existem milhares de micro-organismos na minha mão, neste exato momento. Sim, por mais que eu lavei minha mão há 30 minutos atrás, eles estão espalhados no teclado do computador que eu estou manuseando, na apostila, na mesa onde eu estou, ok? Eles estão em todos os lugares espalhados no ambiente. E como que eu digo que ele é um ser vivo se eu não consigo nem ver esse micro-organismo? Tá? Então isso vocês vão aprender ainda. Não se preocupem com isso neste momento. Digo isso só para despertar a curiosidade de vocês neste momento. Bom, e aí quando a gente fala que nem todos os planetas eles possuem essas condições necessárias para a vida, é porque a vida para nós ela se resume à forma que nós a conhecemos, à forma que nós temos aqui no planeta Terra. Pode ser que num planeta muito, muito distante do nosso aqui, exista um outro tipo de vida. Pode ser que esses seres vivos que vivam neste planeta, sei lá, eles podem até ser parecidos com a gente, assim, mas eles não precisam de oxigênio, por exemplo, para respirar. Talvez eles nem respirem, entendem? Então, o que a gente pode dizer? A vida da maneira que nós a conhecemos, nós só temos neste planeta aí, a Terra, ok? Em outros planetas ainda não descobrimos. Eu não sei se descobriremos tão logo assim. Bom, para a gente então entender quais são essas condições necessárias que eu estou dizendo aí para vocês, né? Para existir vida da maneira que a conhecemos. Antes disso, eu quero começar logo com a primeira frase que diz aqui na apostila, só lembrando, página 25 do LDI, tá? Do primeiro bimestre. Ele aparece com essa frase: o conjunto dos seres vivos e dos ambientes onde vivem é chamado de biosfera, ok? Lembrem-se dessa palavra agora que a gente vai discutir bastante sobre o que é a biosfera. O conjunto dos seres vivos. O que é isso? Bom, os humanos, os cachorros, os gatos, cavalos, bois. Só isso? Só os animais? Não. As plantas, árvores, arbustos, gramas, mato, tudo. Tudo que é ser vivo. Tudo que é relativo a animal e planta. E além disso, micro-organismos. Seres, que a própria palavra já diz, microscópicos, que nós não conseguimos enxergar a olho nu. Nós precisamos de um microscópio, de um equipamento tecnológico que para aumentar muito a nossa visão, para que a gente consiga ver esses micro-organismos. Então, olha só, conjunto de seres vivos, animais, plantas e micro-organismos em geral. Mais para frente também a gente vai vocês vão conhecer, né? Tipo, o que são animais, o que são plantas, o que são micro-organismos, ok? Não se preocupem com isso agora. Então, olha lá. Conjunto de seres vivos.
Bom, nessa imagem aqui que eu coloquei para vocês, nós temos animais, animais grandes, animais pequenos, aqui um outro animal grande, animal pequeno, isso aqui é um animal, ok? Isso aqui eu não sei o que é, não sei o que a imagem está mostrando aqui, eu peguei a imagem no Google, né? Aqui um animal também. Além disso, temos, além dos animais, nós temos plantas, né? Como a gente pode ver com essa flor, com essa samambaia, com essa outra flor aqui. Isso aqui eu não tenho certeza se é uma planta ou um animal, pode ser um animal marinho, tá? Micro-organismos. O que está sendo representado nessa imagem com micro-organismos? Talvez isso aqui seja um micro-organismo. Esse é um micro-organismo com certeza. Okay? Isso aqui é uma imagem, é uma foto de um microscópio, é uma foto ampliada de um microscópio. E nós temos isso aqui, que vocês conhecem por cogumelo, por algum outro nome, talvez. Isso aqui é um ser vivo também. Não se preocupe com isso agora, mas ele não se encaixa nem aqui na classificação de plantas, nem na classificação de animais. E às vezes ele se encaixa na classificação de micro-organismo, mas ele é um ser vivo à parte. Ele é considerado é um fungo, ok? Ele é na classificação que a gente separa ele, mas é um ser vivo também, ok? Então, isso é um conjunto dos seres vivos. Ok? Professor, mas e agora o que é os ambientes onde eles vivem? Onde que nós podemos encontrar vida? Aonde que nós podemos encontrar esses tipos de seres vivos? Nós podemos encontrar, olha só, na Terra, né? Tipo no solo, ok? Seres vivos terrestres, plantas terrestres, animais terrestres. Nas águas, ok? Peixes, vários outros tipos de animais terrestres, aquáticos, existem também plantas aquáticas, certo? E também nós podemos encontrar os seres vivos na atmosfera, pássaros. Né? Existem plantas que voam? Não, não existem plantas que voam, mas nós podemos encontrar pássaros na atmosfera, animais, micro-organismos, nós podemos encontrar? Sim, nós podemos encontrar micro-organismos na atmosfera. Eles têm asas? Eles voam? Não, eles não fazem isso. Mas, bom, vocês devem estar acompanhando as notícias sobre o coronavírus, né? Que é um vírus, que é um micro-organismo, que a gente não consegue ver olho nu. O que acontece? Nós estamos nesse momento de quarentena exatamente porque nós não conseguimos ver este vírus. Às vezes as pessoas que estão doentes, elas não sabem que estão doentes com este vírus e ao espirrar, ao falar, elas podem estar ejetando esses vírus na atmosfera, no ambiente. Por isso que nós não estamos tendo aulas presenciais. Imaginem uma sala de aula, eu e vocês, 30, 35 alunos. Se um estiver doente com vírus, com corona no caso, espirrar, né, falar um pouco mais alto e tal, ele está colocando esse vírus para fora, no ambiente. Esse vírus ele não vai voar, ele vai flutuar ali no ambiente, ele pode contaminar outras pessoas, ok? Mas então, na atmosfera existem animais, que são os pássaros, e também alguns tipos de micro-organismos, mas eles não vão longe como os pássaros, okay? Eles ficam em em um ambiente restrito, um ambiente pequeno. Então, olha só, ambientes onde vivem, deixa eu destacar aqui para vocês, né? Ambientes onde vivem. Onde vivem o quê? Os seres vivos, o conjunto de seres vivos. Então, o conjunto de seres vivos que a gente discutiu aqui. E o ambiente onde eles vivem, que pode ser terra, o solo onde nós vivemos. Né? Existem pessoas que moram no subterrâneo. Ou, por exemplo, animais e plantas e micro-organismos que também sobrevivem na água,
Pode ser rio, pode ser um mar, pode ser lago, enfim. Ou a atmosfera, né, que é principalmente os pássaros, eles sobrevivem na atmosfera, mas claro, eles também não, eles não vão dormir voando, né? Então eles precisam, alguns pássaros eles são aquáticos, eles ficam parados na água, outros eles param na terra, enfim. Então tudo isso aqui, o conjunto de seres vivos e o ambiente onde eles vivem é chamado de biosfera, ok? Bio vem de vida, esfera é o que lembra um globo, a bola. Então olha só, aqui ó, nessa imagem que está na apostila de vocês também, biosfera, é isso aqui, ok? Conjunto de seres vivos e o ambiente onde eles vivem. Agora a gente vai estudar um pouco melhor o que é a hidrosfera, o que é a litosfera e o que é a atmosfera. Rapidamente. Hidrosfera. Camada do planeta Terra formado pelas águas. Então nessa imagem que eu coloquei para vocês, nós temos aqui um rio, né? Vocês estão vendo o rio. Aqui é o mar. E aqui são nuvens de chuva, ok? E além disso, olha só. Agora olha aqui, ó. Água sólida. Água sólida. Ou seja, água em estado sólido, né? Gelo. Água líquida. Água em estado líquido. Ok? Como isso aqui. Vapor de água. Ah, professor, vapor de água, eu acho que quando minha mãe vai cozinhar macarrão, quando a água começa a ferver, aí eu vejo vapor de água. Sim, exato. Aquilo é vapor de água. Mas aqui nessa imagem também tem. Parece que o sol está aquecendo o mar e está surgindo vapor de água para a atmosfera. Exatamente isso. Exatamente isso acontece. Uma outra pergunta que vocês devem estar se realizando. A temperatura que o sol atinge essa água aqui no mar é a mesma que a água que minha mãe está cozinhando para fazer o macarrão é atingida? Não, não necessariamente a mesma, ok? Porque para a gente fazer, para que a água comece a ferver numa panela para a gente cozinhar macarrão ou qualquer outro alimento, ela precisa chegar a 100 graus Celsius. Aqui nesse caso não precisa chegar a 100 graus Celsius. É uma pouca camada superficial de água ali, ela é evaporada em baixas temperaturas, 20, 25 graus. Mas como o planeta Terra ele tem muitos mares, muitos rios, lagos, então uma grande quantidade de água é perdida para a atmosfera. Quando chega na atmosfera, formam-se as nuvens. Ok? Bom, isso também é um outro assunto que a gente vai discutir ainda, a formação de nuvens, como é que ocorre, certo? Mas só para vocês saberem, hidrosfera, camada do planeta Terra formado pelas águas. Quais tipos? Todos os tipos, água sólida, água líquida e vapores de água, ok? Mas olha só, deixa eu mostrar umas outras imagens. Água em estado líquido. Rios, esse rio muito bonito aqui, e oceanos, água em estado líquido, certo? Nós podemos nadar, nós podemos beber. Água em estado gasoso. Eu trouxe aqui, por que eu não trouxe uma foto de, por exemplo, nas matas, nas florestas que nós também temos vapor de água saindo. Mas eu trouxe só por curiosidade para vocês conhecerem isso aqui também. Isso aqui, o nome disso se chama geyser. Algumas pessoas falam geyser, enfim, mas é um geyser. Infelizmente, nós não temos isso aqui no Brasil, tá? Isso aqui é principalmente em países do norte da Europa, Estados Unidos, Canadá, Rússia. Isso aqui é como se fosse um pequeno vulcão, tá? Então essa água aqui ela tem contato direto com o interior da Terra, com as outras camadas da Terra que estão abaixo
do solo terrestre, né? Então, olha aqui, nós temos o solo terrestre. A água que está abaixo aqui, ela está em uma profundidade muito grande. Então, a temperatura, conforme a gente vai... isso também a gente vai estudar muito em breve. Conforme a gente vai descendo para o interior da Terra, a temperatura ali vai aumentando. Então, essa água ela está com uma alta temperatura. E é por isso que quando ela tem essa saída aqui para a crosta terrestre, né, para o ambiente terrestre, ela sai numa temperatura aqui acima de 100 graus Celsius. Tanto que vocês podem ver esses jatos aqui, podem ser até de água líquida, mas ela já está sendo transformada para o estado gasoso. Então isso representa a água acima de 100 graus Celsius. Okay? Então, água em estado gasoso. As florestas podem emitir esses gases aqui, mas não, como eu falei, não precisa chegar à temperatura de 100 graus Celsius. Tá? Um outro estado líquido, volta. Um outro estado que a gente pode encontrar água, estado sólido. Onde nós encontramos isso? Nos topos de algumas montanhas. No Brasil a gente não tem, deixa eu ver, não. Quando no inverno aqui em Santa Catarina a gente tem algumas neves assim, mas a gente não tem montanhas que tem geleiras. Mas existem geleiras também. Essa imagem aqui que eu trago para vocês é uma geleira na Argentina. Então olha só, são montanhas de gelo, tá? Então isso aqui é água em estado sólido, ok? Mas a gente pode ter gelo também na geladeira, né? Claro, é água em estado sólido. Ok? Então, isso seria a hidrosfera, né? Só voltar aqui, ó. Água em estado líquido, água em estado gasoso, água em estado sólido, isso tudo compõe a hidrosfera do planeta Terra. Hidrosfera, só lembrando, camada do planeta Terra, formado pelas águas. Bom, naquela imagem, hidrosfera, litosfera e atmosfera. Vamos ver o que é litosfera. Litosfera, camada do planeta Terra formada pelas rochas e pelos solos. Então, olha só, nessa imagem aqui do planeta Terra, nós estamos vendo aqui crosta, manto, núcleo externo, núcleo interno. A gente está vendo o planeta Terra e aqui a gente está vendo um recorte do planeta Terra. Né? É uma imagem, é uma ilustração com fins didáticos para que vocês entendam. Isso aqui é possível a gente realizar? Não, não é possível. Mas com o uso de equipamentos tecnológicos nós sabemos o que há no interior da Terra. Né? Então, e ocorre uma divisão, ok? Então, olha só, a litosfera ela compreende a nossa crosta ou crosta terrestre, que é a camada do planeta Terra formada pelas rochas e pelos solos. Ela vai de 0 até 70 quilômetros de profundidade, certo? Então, se a gente pegar uma pá e começar a escavar, você nunca vai chegar a 70 quilômetros de profundidade, né? Mas quando as pessoas fazem um poço artesiano, se vai com uma pá, não vai atingir, sei lá, no máximo 15, 20 metros de profundidade. Mas existem equipamentos tecnológicos, aquelas brocas gigantescas que fazem perfurações de quilômetros de profundidade. Eu acho que não chega a 70 quilômetros, assim, tá? Mas, então, a partir de 0 quilômetro, de zero seria a superfície, o solo, o chão onde você está, do quintal da casa de você. A 70 quilômetros abaixo, isso é a crosta terrestre. Até 70 quilômetros a gente encontra rochas, tá? A gente não encontra mais solo. O solo é a camada externa, ok? É onde nasce ali as plantas, a grama, as árvores. Ali a gente encontra rochas, né? Como a gente pode ver rochas, pedras em vários lugares. E se a gente começar a cavar,
a gente vai encontrar rochas, pedras, rochas, vários tipos de rochas. Então essa é a litosfera, é a camada mais externa, tá? É a camada onde nós vivemos. A gente costuma dizer isso. No segundo bimestre, a gente talvez seja ainda no primeiro bimestre, tá? A gente vai estudar depois o que é o manto, o que é o núcleo externo, o que é o núcleo interno, ok? Mas isso fica para adiante. Bom, um outro ambiente onde a gente pode encontrar seres vivos é a atmosfera. E é um outro ambiente que forma a biosfera do planeta Terra. Okay? O que é a atmosfera? Camada de gases que envolve o planeta Terra. É difícil, a gente não consegue ver assim certinho o que é a atmosfera, mas essa imagem aqui, por exemplo, essa região aqui, ó, que vai daqui do azulzinho, ó, até, olha só, vocês estão vendo, parece que aqui assim seria o mar, né? Claro que é uma imagem computadorizada, né? Não é uma imagem real. Bom, não tenho certeza se é uma imagem real. Não, não é uma imagem real, por causa do céu aqui. Então, essa região aqui, ó, até aqui, é a atmosfera. E o que é a superfície? A superfície é a litosfera, lembram? Ó, litosfera é a superfície, ok? A outra é a hidrosfera, né? Então, olha só, nós temos, aqui tem algumas nuvens, ok? Então, aqui a gente tem a litosfera com a hidrosfera. E aqui nós temos a atmosfera, camada de gases que envolvem o planeta Terra, certo? Essa atmosfera, ela está logo em seguida, aqui no capítulo 2. Deixa eu ver uma coisa. No capítulo 2 do LDI, olha só, Terra, conhecendo o nosso planeta. Terra em camadas, atmosfera. Aí a gente vai conhecer um pouquinho melhor o que é a atmosfera, mas para adiantar um pouco o negócio para vocês, a atmosfera ela é dividida em camadas. Da mesma forma que o interior da Terra é dividido em camadas, como eu mostrei para vocês aqui, ó, crosta, que é o mais externo, manto, que vai de 70 km a 2.800 e poucos quilômetros de profundidade, aí núcleo externo, núcleo interno, ok? Isso aqui é uma divisão de camadas para o interior da Terra, na litosfera. Agora, se a gente vai para a atmosfera, essa região aqui que eu marquei para vocês, ela também tem uma divisão, ok? E essa divisão ela ocorre dessa forma aqui, ó. Então, olha só. Aqui está, deixa eu marcar para vocês, aqui está o planeta Terra, né? Aqui está o globo terrestre. Aqui nós temos tanto a litosfera, que é a parte de solos e rochas, como a hidrosfera, que é a parte de águas, certo? Para cá, para cima, nós temos a atmosfera. Então, essa região aqui, olha, ele está até mostrando, número 1 aqui, Terra, né? Que seria a litosfera com a hidrosfera. Região 2, olha só, ela vai daqui até aqui. Ela é a troposfera. Aí nós temos a região 3, tá vendo aqui, ó? Estratosfera. A região 3 é só essa partezinha aqui menorzinha aqui, ó. Só essa região. Só que é uma região muito importante, porque olha só, a camada de ozônio, ela nos protege de raios UV do Sol, isso aqui a gente vai ensinar depois, mas é nessa região aqui da estratosfera que está localizada a camada de ozônio. Isso aqui também é uma outra coisa essencial para a vida na Terra, tá? Mais para frente a gente vai trabalhar sobre o que é o ozônio, mas depois eu explico também. Aí a gente tem aqui, ó, essa região que vai daqui a aqui, chamada de mesosfera. Essa região, deixa eu tentar fazer um conchete certinho, aqui, chamada de termosfera. Essa região aqui, alguns cientistas dizem que ela faz parte da atmosfera, outros dizem que não faz parte da atmosfera. Mas ela é chamada de exosfera. Exo
Ó, olha só, tá vendo que todas elas estão com fera, 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 fera. Faz parte de atmosfera, ok? Esfera, esfera, lembre-se de esfera. Exo quer dizer assim também fora, né? Do lado de fora. Então, olha só, a parte da atmosfera que fica para fora, né? Então, enfim, é só para vocês conhecerem. Essa parte é a parte mais externa da nossa atmosfera. Alguns livros, na verdade, depois eu tenho que ver direitinho na LD o que ele diz aqui. Se ele considera a exosfera como parte da atmosfera ou não, ok? E aí, para cá, né, acabou aqui assim, já seria universo. Né? Não tem atmosfera, não tem gases. Então, nessa região aqui a gente encontra gases, alguns gases, mas são bem poucos. Onde nós encontramos bastante gases é principalmente daqui para baixo, ó, da mesosfera até aqui, até a troposfera. Aqui tem bastante gases. O que é esses gases, professor? Então, uma outra divisão que a gente pode fazer e que a gente vai estudar é a composição da atmosfera. A atmosfera terrestre ela tem vários gases, mas quais são os principais que compõem ela? Nitrogênio. Olha só, nitrogênio. 78% da nossa atmosfera é composta por nitrogênio. Já ouviram falar de nitrogênio? Bom, alguns já, outros não. É muito importante. Nós respiramos nitrogênio? Sim, se ele compõe 78% da atmosfera, nós estamos respirando nitrogênio neste momento. A gente usa esse nitrogênio na nossa respiração para alguma coisa? Não. Muita parte do nitrogênio ele é expelido, ele volta para fora. Quando eu vou inspirar. E agora eu vou expirar. Quando eu faço esse movimento de respiração, que nós fazemos o tempo inteiro, o gás que eu preciso para sobreviver é este aqui, ó, oxigênio. Olha quanto tem na atmosfera. Em média, 21%, tá? Isso varia, né? Isso varia conforme a altitude que você está, isso varia a cidade onde você está, se existe uma poluição maior, a quantidade de oxigênio aqui vai ser menor, tá? Mas então, quando eu inspiro, quando eu estou puxando o ar, eu estou utilizando o oxigênio. Meus pulmões vão separar e vão utilizar o oxigênio, tá? Nitrogênio ele é descartado, ele volta para a atmosfera. Mas é muito importante o nitrogênio para a nossa forma de vida, ok? Sem nitrogênio nós não sobreviveríamos. Professor, e como que então eu adquiro, como que eu obtenho nitrogênio? Se eu respiro nitrogênio e eu não consigo absorver o nitrogênio, ele é descartado. O nitrogênio, sabe como que a gente absorve nitrogênio? A partir da nossa alimentação, da nossa dieta. Ou seja, aonde que eu encontro? Frutas, verduras, legumes e principalmente produtos derivados de animais. Carnes, leite, queijo, ovos, ok? Os alimentos derivados de animais são ricos em nitrogênio. Então, quando nós nos alimentamos com um pedaço de carne, com feijão, com brócolis, com couve, enfim, com ovo, nós estamos ingerindo, entre outras coisas, nitrogênio. E aí esse nitrogênio é utilizado pelo nosso corpo para construir nosso corpo, para sobrevivermos. Então o nitrogênio que a gente respira é tudo perdido. Okay? A gente precisa se alimentar para obter nitrogênio. Então olha só, principal composição da nossa atmosfera. Nitrogênio, 78%. Isso aqui são números, eles variam um pouco, tá? Não é exato assim também. Isso depende do ambiente onde você está. Oxigênio vem em seguida com 21%. E aí, esses 1% que sobram aqui
eles têm outros gases, gás carbônico e vapor d'água, ok? Não se preocupe com isso agora. Bom, então olha só, a gente viu essa primeira parte aqui do LDI, que estava escrito exatamente isso aqui. Na Terra, isso da página 25, tá? O conjunto dos seres vivos e dos ambientes onde vivem é chamado de biosfera. Okay? Então a gente viu ali o que é a hidrosfera, o que é a atmosfera, o que é a litosfera. Estes são os ambientes onde os animais, onde as plantas, onde os micro-organismos vivem, ok? No planeta Terra. Então olha aqui, ó, esse conjunto de seres vivos aqui, ok? E o local onde eles vivem, isso é chamado de biosfera, certo? Muito bem, a gente viu isso. Né? A gente viu que é a biosfera, que a gente viu que é o conjunto de seres vivos. E agora, quais são as condições, né, para a existência da vida nestes ambientes, no planeta Terra? Então, olha só, a gente precisa ver isso aqui, ó, uma coisa que é bastante importante. Localização em zona habitável. O que é isso? Ok? Isso aqui ele está na apostila, logo na página 25. Ó, localização da Terra no Sistema Solar. A gente ainda não discutiu isso aqui, mas a gente já vai discutir. Uma coisa que a gente já discutiu e que a gente viu ali é isso aqui. Ó. Possuir atmosfera com gás oxigênio. Okay? Isso aqui é uma condição para o desenvolvimento de vida na Terra. Lembra que no começo da aula eu falei para vocês que a gente já... alguns cientistas, alguns pesquisadores já mostraram que existem algumas bactérias são micro-organismos, que elas não utilizam o gás oxigênio para sobreviver, ok? Mas isso são algumas exceções. Então, das milhares de espécies de seres vivos que nós temos, pouquíssimas espécies elas não precisam de gás oxigênio para sobreviver. A maioria, a grande maioria, digamos que 99% delas, precisam de oxigênio para sobreviver. Aqui uma outra condição para a existência de vida: possuir uma camada de gás ozônio. Olha só, deixa eu voltar lá naquela imagem. Olha aqui, ó. O gás ozônio ele está localizado nessa região da atmosfera aqui, conhecido como estratosfera. Ó, estratosfera. Aqui, olha o que diz. A camada de ozônio nos protege dos raios UV, que é ultravioleta do Sol. Professor, quando é verão e eu vou na praia, minha mãe fala, passa o protetor solar, porque senão você vai ficar queimado. Sim, sua mãe tem razão. Se você não utilizar o protetor solar, quando você vai para a praia, você vai ter queimaduras na pele. O que causa as queimaduras? São esses raios ultravioletas do Sol aqui. Tá, mas se existe essa camada de ozônio que ela nos protege dos raios UV do Sol, por que eu ainda tenho que passar proteção solar? Veja bem, se não houvesse essa camada de proteção aqui, imaginem que essa camada de gás ozônio aqui ela é como se fosse um filtro, ok? Ela filtra uma grande quantidade de raios UV, mas não completamente, não todos os raios UV, até porque a gente precisa, tá, de alguns tipos de raio UV, raios ultravioleta. São vários, tem o A, B, C, tem vários tipos de raios ultravioleta. Então, olha só, esse filtro ele filtra alguma coisa, não filtra tudo, ok? E aí, o que chega até nós, a gente ainda precisa passar uma proteção solar para que esses raios UV aqui não nos façam mal. Okay? Se não existisse essa camada de ozônio, o que na verdade como a poluição que nós seres humanos produzimos no planeta Terra é tão grande, a poluição que a gente produz ela está destruindo essa camada de ozônio, ok? Então, em algumas partes
do planeta Terra, essa camada de ozônio ela já encontra-se buracos. Mas a gente vai ter uma aula sobre isso, tá? Sobre quais são os tipos de raio V, aonde está localizada exatamente a camada de ozônio, como ela é composta, o que tem nessa camada, nesse filtro, tá? E como que ela funciona, ok? Então, olha só, se não houvesse essa camada de ozônio aqui, a quantidade de raios ultravioleta que vem do Sol e chega até a superfície terrestre, tá? Até a litosfera ou até a hidrosfera ali, seria muito grande e aí não seria possível a existência de vida, a existência dos seres vivos, tanto animais, quanto plantas, quanto micro-organismos, ok? Então, olha só, possuir uma camada de gás ozônio, muito importante. Uma outra condição boa, ideal, é essa aqui, ó. Possuir o planeta, né, possuir temperatura média de 20 graus Celsius. Bom, isso a gente já tinha discutido bastante na aula sobre quando a gente estava estudando ali o sistema solar, lembram? Então nós temos o Sol, logo em seguida vem Mercúrio, depois é Marte ou é Vênus? Deixa eu ver. Só para não ficar errado, né? Deixa eu pegar a apostila aqui. Olha só. Então, na página 6 da apostila, Sol, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte. Esses são os planetas terrestres, planetas sólidos, ok? Então, olha só, já aproveito aqui, ó. Isso aqui a gente discutiu bastante, mas só fazer uma rápida revisão. Qual é a temperatura média de Mercúrio? 400 graus Celsius. É muito alto, tá? Qual é a temperatura média ali de Vênus? Não tem aqui, mas também é bem alta. A temperatura média da Terra está aqui na apostila de 14 graus Celsius, tá? Então, o que é que vocês têm que entender? Quanto mais próximo do Sol, mais quente vai ser a temperatura aqui. Então, Mercúrio e Vênus, a temperatura é muito alta. A Terra ela tem uma temperatura boa pela distância dela em relação ao Sol. Marte, obviamente, vocês já, por lógica, concluem que a temperatura aqui é mais fria, né? Ela não é tão quente quanto em Mercúrio, nem quanto em Vênus, e ela não tem essa temperatura média que tem a Terra, ela tem uma temperatura menor. Se vocês abrirem a apostila, vocês vão ver os outros planetas aqui e vão, obviamente, inferir que a temperatura nesses outros planetas aqui é muito menor. Então, olha só, a temperatura média de 20 graus, ela diz respeito à localização do planeta em relação ao Sol, a distância, tá? A Terra não está nem muito próximo, nem muito afastada do Sol, ela está numa distância ideal. E olha aqui, ó, possuir água em estado líquido. Isso aqui eu vou falar uma coisa que é um conhecimento de física que vocês ainda vão ter. A gente ainda vai trabalhar sobre isso. Em qual temperatura a água encontra-se em estado líquido? Acima de 0 e abaixo de 100. Acima de 0 graus Celsius e abaixo de 100 graus Celsius. Então é uma grande escala, tá? Professor, o que acontece abaixo de 0 graus Celsius? A água congela, ela fica em estado sólido. E o que acontece acima de 100 graus Celsius? Ela se transforma em estado gasoso, ela vira vapor d'água, ok? E por que a gente precisa ter água em estado líquido? Horas, porque imagina, a gente tem que tomar em média de 4 a... Isso depende de pessoa, mas de 4 a 8 litros de água por dia. Agora imagina você ter que pegar uma barra de gelo e esperar, como é que você ia transportar isso e beber isso? Já bebeu água muito, muito gelada? É ruim. Ou vapor d'água. Se abrir a torneira, sai vapor d'água. Se você colocar a mão numa torneira que sai vapor d'água, você vai ter uma queimadura séria. E aí você vai conseguir tomar uma água muito quente? Não, também não. Então a temperatura média da água ela também tem que ser uns 10 graus, e aí você coloca na geladeira para ficar um pouquinho mais gelada, ou temperatura ambiente, como eu estou bebendo aqui, que é de, agora estão uns 20 e pouquinhos graus, certo?
Então precisa ter água em estado líquido. E não somente para nós bebermos essa água, né? Para todos os seres vivos. Os outros seres vivos também. Tipo, a mãe de vocês vai regar as plantas que ela tem no quintal, a horta, as flores com pedra de gelo? Não. Isso pode até matar a planta, tá? Ela rega com água líquida, né? Nem com vapor da água. Vai jogar água quente numa planta? Também não, vai matar a planta, ok? Bom, então olha só. Uh, então, possui atmosfera com gás oxigênio discutiu, uma camada de gás ozônio ok, temperatura média de 20 graus e possui água em estado líquido ok. Vamos entender um pouquinho melhor o que seria essa localização em zona habitável. Então, olha só. Localização em zona habitável. Então, olha aqui, como vocês podem ver, isso aqui é uma representação do nosso sistema solar diminuído, né? Não tem todos os planetas aqui. Eu tenho Sol, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, ok? O que é a localização em zona habitável? Então, por estudos, por equipamentos tecnológicos modernos que nós temos, foi determinado que a zona habitável seria essa região verde aqui, ó. Ó, essa região aqui. E olha onde está a Terra. Está bem próximo dessa borda inferior aqui dessa região verde, que é essa aqui, a zona habitável. Bom, nessa parte aqui que está em amarelo, não é uma zona habitável porque a temperatura aqui ela ainda é muito alta. A temperatura em Mercúrio é alta, a temperatura em Vênus é alta por causa da proximidade em relação ao Sol, ok? Aqui, nessa faixa que está em verde, que é a zona habitável, está localizada a Terra. Então, a temperatura, tá? Então, essa localização em zona habitável, ela diz muito em relação à temperatura. Então, a temperatura que nós temos aqui na Terra, ela é ótima para o desenvolvimento de vida. O que acontece se ela chegar um pouquinho mais perto aqui? Vai aumentar a temperatura. Aí, o que acontece se a Terra for mais distante para cá? Se ela for nesse sentido aqui, por exemplo, vai diminuir a temperatura. Marte está na zona habitável? Não, não está. Qual é a temperatura aqui? É uma temperatura abaixo da temperatura da Terra. Então é mais frio. Tem água em estado líquido aqui? Não. Tipo, a NASA, ela já enviou robôs, sondas, equipamentos aqui para Marte. E já foi mostrado que existe água aqui em Marte, só que não é em estado líquido, é em estado sólido. Por quê? Porque se você diminui a temperatura abaixo de 0 graus, o que acontece com a água em estado líquido? Ela congela, certo? Tem vida em Marte? Não, porque como eu acabei de falar para vocês, a gente não vai tomar água congelada, né? Ou os animais tomar água congelada, ou as plantas, vamos regar as plantas com água congelada. Não tem desenvolvimento de vida. Mas por haver água congelada, pode ser que exista algum tipo de vida lá, mas ainda não foi provado isso. Bom, então olha só. Fora da zona habitável, temperaturas negativas, água em estado congelado. Ok? E aqui, professor? Mercúrio e Vênus. Qual é a temperatura aqui? É mais alta. Né? Como a gente viu, como tem na apostila, 400 graus em Mercúrio aqui. Tem vapor d'água? Não, porque acima de 100 graus a água já vira vapor, já é perdido, né? Vai para a atmosfera e perde. 400 graus não se mantém nada de água aqui. Não, nada de água em vapor aqui, tá? Não tem nada, é um planeta completamente seco, um deserto. Vênus também pouquíssimo vapor d'água, isso assim, se estiver na atmosfera, né? Pouquíssimas nuvens. Então, temperatura altas, água em estado gasoso. Isso se tiver, né? Porque Mercúrio nem tem. Vênus tem um pouquinho. Temperaturas baixas, abaixo de 100 graus, a água em estado sólido, ok? Zona habitável, essa região, água em estado líquido, boa para a vida, certo? Só uma curiosidade, né?
Bom, a zona habitável ela tem entre 142 a 300 milhões de quilômetros de distância do Sol. Então aqui, ó, aqui nesse ponto, aqui assim, está a 142 milhões de quilômetros do Sol. Essa região mais externa, 300 milhões de distância em relação, 300 milhões de quilômetros de distância em relação ao Sol. Essa é a zona habitável. Nós nos encontramos nela. Ainda bem, senão não estaríamos aqui hoje. Resumo da aula. Condições para a vida no planeta Terra. A gente precisa ter uma biosfera. Biosfera, deixa eu marcar aqui para vocês. Precisamos ter uma biosfera. O que é a biosfera? Conjunto de seres vivos e os ambientes onde eles vivem. Então, olha só. Ambientes: hidrosfera, camada de água. Litosfera, camada de solos e rochas. Atmosfera, camada de ar que compõe o planeta Terra. Ambientes e o conjunto de seres vivos. Cadê os seres vivos? A gente está vendo aqui, ó, seres vivos terrestres, animais e plantas. Tanto nos animais quanto nas plantas existem os micro-organismos. A gente está vendo aqui, ó, seres vivos aquáticos, animais e plantas, né, que tem os outros peixinhos. Tanto nos animais aquáticos como nas plantas aquáticas existem micro-organismos. E nós estamos vendo a atmosfera, não estou vendo nenhuma imagem de um pássaro, mas poderia ter um pássaro aqui voando. E nesse pássaro, obviamente, também tem micro-organismos. Então, conjunto de seres vivos, todos esses aqui, imaginem que isso aqui é um pássaro com micro-organismos, e os ambientes onde eles vivem. Tá? Atmosfera, litosfera, hidrosfera, formando a biosfera. Localização em zona habitável para que a gente tenha água em estado líquido. Se não houver água em estado líquido, acabou a vida, acabou a história, acabou tudo, ok? A temperatura média de 20 graus, um filtro na nossa atmosfera que é conhecido como ozônio ou camada de ozônio, certo? E é isso aí, certo? Então essa aula vai entrar na plataforma Positivo On. Eu vou mandar um link do YouTube, eu vou colocar no meu canal. Eu vou criar um canal no YouTube. Quem sabe mais pra frente eu comece a produzir essas aulas agora aqui, né? E aí melhorando cada vez mais. Vocês vão acessar pelo link e assistir essa aula e também vão ler esse conteúdo. Ele está na página 25 e 26 da apostila, certo? Tem algumas atividades, eu ainda não sei, mas eu mando mensagem para vocês se essas atividades aqui eu vou solicitar para vocês, certo? Um grande abraço, até a próxima.